Alguns homens sabem exatamente o que dizer quando sumir e como fazer uma mulher implorar por atenção. Eles conhecem as fraquezas que a maioria nem imagina que existem. Hoje, você vai ter acesso ao código que separa os conquistadores dos rejeitados. A mulher moderna, mesmo com toda a liberdade e independência conquistadas, continua sendo profundamente guiada pela validação social. Não por escolha consciente, mas por um instinto enraizado em séculos de sobrevivência em tribos, onde o valor de uma mulher era medido também por sua capacidade de atrair o homem mais admirado, o mais falado, o mais desejado. É aqui que você começa a jogar em outro nível. A mulher, diferente do homem, não escolhe apenas com os olhos. Ela escolhe com o que os outros olhos dizem sobre você. Robert Cialdini chamou isso de prova social, o princípio psicológico que nos faz atribuir mais valor àquilo que é desejado por outros. E Pierre Bourdieu reforça isso com o conceito de capital simbólico, o valor invisível, mas percebido, que você carrega. Um homem com status social, mesmo sem falar uma palavra, já entra na mente feminina com um ponto de vantagem. Mas esse status não precisa ser fama, dinheiro ou carro caro. Status, nesse jogo, é percepção. É quando ela te vê sendo ouvido pelos outros. Quando você fala e os homens escutam. Quando você chega e as mulheres olham. É o que você representa, não o que você mostra. E aqui está o segredo que quase ninguém te conta. O homem que constrói essa aura de validação não se mostra disponível. Ele se mostra seletivo. E essa seletividade é o que faz a mulher disputar um lugar na atenção dele. Quando ela percebe que outras mulheres valorizam sua presença, algo se acende nela, o instinto de competição. Mas não é qualquer competição, é a competição emocional mais primitiva, a de ser a escolhida. Quer saber como usar isso ao seu favor? Pare de correr atrás, comece a ser visto. Ao invés de tentar provar seu valor para ela, se coloque em situações onde o seu valor é naturalmente exibido. Liderança, competência, domínio de grupo. Esteja cercado por pessoas que te respeitam, especialmente mulheres que não estão interessadas romanticamente em você, mas que falam bem de você, que te elogiam, que riem das suas piadas. Essa energia social é sentida à distância. É como um perfume invisível. Quando uma mulher vê outras mulheres sorrindo para você, se abrindo para você, algo dentro dela dispara. O que esse cara tem? Agora, se você pensa que só isso basta, está enganado. Porque de nada adianta atrair os olhos dela, se você não souber como mexer com a mente. E aí, meu caro, entramos em um terreno ainda mais profundo, o poder de um homem que é desejado, e mesmo assim, permanece desapegado. Vamos para isso. O que realmente separa um homem comum de um homem magnético? Não é a aparência, não é o dinheiro, e definitivamente não é o esforço exagerado para agradar. É o desapego. Não o desapego frio que afasta, mas o desapego elegante, quase indiferente, de quem sabe que tem valor e age como se não precisasse provar nada a ninguém. Jordan Peterson fala sobre isso ao descrever como as hierarquias de competência moldam o respeito social. O homem que está no topo não está ali porque gritou mais alto. Ele está ali porque não se preocupou em disputar. Apenas fez o que tinha que ser feito com excelência. Esse tipo de homem, o homem que vive em missão, que tem foco, que tem direção, ele é um enigma para a mente feminina. Porque, diferentemente da maioria, ele não está implorando por atenção. Ele está ocupado demais construindo algo maior que ele mesmo. E é exatamente isso que o torna irresistível. A mulher percebe quando você tem uma vida e quando você é a vida dela. Um homem que gira em torno de uma mulher nunca será levado a sério. Ele pode até ser usado, desejado por conveniência, mas nunca será profundamente admirado. Ela testa, ela provoca, ela quer ver se você se dobra. E quando você não se dobra, não por arrogância, mas porque simplesmente não precisa, ela sente algo que poucas vezes sentiu: admiração. O desejo feminino é alimentado pela incerteza.
Quando ela não sabe se você está totalmente entregue, quando ela percebe que você pode sair da vida dela a qualquer momento e continuar vivendo normalmente, ela entra em alerta. A mente dela começa a trabalhar contra ela mesma. Cada ausência sua vira um campo de batalha dentro da cabeça dela. Por que ele sumiu? Será que ele perdeu o interesse? Ele está com outra? É nesse momento que ela se envolve de verdade. E você só chega nesse ponto quando para de tentar ser validado por ela. Quando você entende que seu valor não depende do que ela sente, mas do que você é. Um homem de verdade não precisa estar disponível o tempo todo. Ele não responde mensagens em segundos. Ele não larga seus planos por um encontro. Ele tem uma vida tão interessante que, se ela quiser fazer parte, precisa se encaixar, não o contrário. Você quer saber como ativar esse instinto de atração quase primal? Pare de buscar validação emocional em cada mensagem dela. Pare de se adaptar a cada humor dela. Crie seu próprio ritmo, sua própria rotina, sua própria presença. Seja o homem que ela precisa conquistar, não o que está tentando se vender. Quando ela percebe que você está lá porque escolheu e não porque precisa, tudo muda. E quanto mais forte for o seu senso de missão, mais magnético você se torna. Porque, no fundo, toda mulher sonha em estar ao lado de um homem que tem algo maior do que ela. Algo que ele segue, um propósito, uma direção, um destino. E quando ela percebe que você está indo em frente, com ou sem ela, é aí que ela quer caminhar do seu lado. E quando ela percebe que você vive bem sem ela, nasce o medo mais silencioso e cruel de todos, o de ser esquecida. Vamos falar exatamente disso agora. Mas antes de continuarmos, eu sei que este vídeo está abrindo seus olhos, mas se você quer realmente dominar a mente feminina e o jogo da atração, criar uma presença que elas desejam, conquistar o poder de ser inesquecível e assumir o controle das suas relações com as mulheres. Então atenção, o livro digital, A Psicologia da Sedução, vai te fazer conquistar tudo isso. Ele revela estratégias que eu nunca pude mostrar nos vídeos. Clique no primeiro comentário fixado e domine esse poder. Por trás da maquiagem perfeita, das fotos sorridentes no Instagram e dos discursos de independência, existe um medo silencioso, quase vergonhoso, que poucas mulheres admitem. O medo de terminar sozinha. Esse medo não é frescura nem drama. Ele é biológico, social e profundamente emocional. É um instinto moldado por milhares de anos de evolução, onde estar só significava vulnerabilidade, exclusão, até mesmo morte. Hoje a mulher moderna pode conquistar o mundo. Mas ainda assim, quando a noite chega e as luzes se apagam, muitas se veem diante de um espelho que pergunta: e se ninguém me escolher? É aqui que o homem estratégico entra. Não com pena, não com bajulação, mas com inteligência emocional e presença seletiva. Porque o jogo da sedução não se ganha apenas com palavras doces, mas com ausência bem dosada. O homem que sabe desaparecer no momento certo planta um desconforto na alma feminina. Não um abandono, mas uma dúvida. E essa dúvida é o terreno fértil do desejo. Quando ela começa a se perguntar por que você não está mais ali, por que sumiu, por que parece tão tranquilo sem ela, algo se agita dentro dela. É o medo de ser esquecida tomando forma. E é exatamente aí que ela começa a correr atrás. Você acha que ela se entrega ao cara que está sempre disponível? Não. Ela se entrega ao homem que ela teme perder. E esse temor não nasce da grosseria, mas da indiferença elegante. Do desapego que vimos no tópico anterior, que agora encontra uma consequência emocional real: a ansiedade da ausência. Porque o homem que sabe sair de cena na hora certa não é esquecido. Ele é lembrado com intensidade. A memória dele ecoa nos silêncios, nos espaços vazios, nos momentos em que ela olha o celular e não vê nenhuma notificação sua. Erich Fromm dizia que o amor é a resposta sã ao problema da existência humana. Mas antes do amor, vem o medo do vazio. E esse vazio, quando ativado com inteligência, se transforma em um ímã emocional. A mulher, quando sente que está sendo esquecida por um homem que tem valor, começa a lutar contra essa sensação. Ela começa a tentar te provar que ainda está ali,
que ainda é desejável. E quanto mais ela tenta te reconquistar, mais envolvida emocionalmente ela se torna. Quer saber como transformar esse medo em desejo? Nunca esteja 100% disponível. Seja presente, mas não previsível. Crie momentos intensos, únicos, memoráveis. E depois, suma. Faça com que ela sinta falta, com que ela perceba o contraste entre sua presença e a ausência que você deixa. Não se trata de manipular, mas de criar espaço para que ela deseje você de forma ativa, porque o desejo que nasce da falta é muito mais poderoso que aquele que nasce da oferta. E quando ela começa a temer te perder, você já venceu metade do jogo. Mas para manter essa vitória, é preciso ir além, porque o medo da solidão é apenas o início. A próxima arma que você precisa dominar é ainda mais sutil e muito mais perigosa: o poder do mistério. Ela não se apega ao que entende, ela se apega ao que a faz pensar, e quanto mais tempo ela passa tentando decifrar você, mais profundamente você se instala na mente dela. O homem previsível pode até ser o favorito no início, aquele que responde rápido, que elogia sem parar, que mostra tudo o que sente, mas ele também é o primeiro a ser descartado, porque o desejo feminino não sobrevive ao óbvio. Ele precisa de contraste, de tensão, de dúvida, e é aí que o mistério se torna a sua arma mais letal. Freud já apontava que o desejo humano nasce do que não se possui por completo. E quando se trata da mulher, isso se amplifica. Ela precisa sentir que há algo em você que escapa do controle dela. Algo que não pode ser domado nem explicado. Um espaço de incerteza, onde ela projeta tudo: medo, esperança, tesão e insegurança. E o mais fascinante: quanto mais emocionalmente inteligente ela for, mais ela vai tentar quebrar esse enigma. O mistério é uma armadilha psíquica, e a mente dela se vicia em tentar resolvê-lo. Agora imagine, um homem que mesmo presente nunca revela tudo, que fala menos do que pensa, que olha com intensidade, mas não entrega intenção, que aparece e some, deixando perguntas no ar. Esse homem vive na mente dela mesmo quando não está ao lado dela, porque ele se torna um roteiro inacabado, e toda mulher quer terminar a história, principalmente se ela for a protagonista. A incerteza, quando bem conduzida, é afrodisíaca. É ela quem faz com que cada mensagem sua seja lida com ansiedade. É ela quem faz com que um silêncio de 3 horas pareça um abandono de 3 dias. Mas atenção, mistério não é frieza, não é indiferença. É a habilidade de mostrar apenas o suficiente. É saber quando se calar. É deixar que ela crie a própria versão de quem você é. Porque quando ela projeta, ela se envolve. E quando ela se envolve, você domina. O verdadeiro poder está em não se deixar ler por completo. É deixar sempre uma porta fechada, uma pergunta no ar, uma intenção ambígua. É fazer com que ela nunca tenha certeza se está te conquistando ou sendo conquistada. E quando essa dúvida se instala, o jogo já é seu, porque toda mulher, por mais racional que pareça, sente tesão pela imprevisibilidade, pela instabilidade emocional controlada, pelo desequilíbrio elegante. Não é sobre ser um canalha, é sobre saber jogar com a dualidade. Um passo à frente e um passo atrás. Um elogio agora, silêncio depois. Um toque intenso, seguido de distância estratégica. É isso que a mantém presa, pensando, esperando, desejando. E quanto mais ela pensa em você, menos ela pensa nos outros. O mistério é um veneno lento e viciante. Mas para que ele funcione de verdade, você precisa ativar algo ainda mais profundo: o instinto de competição. Porque uma vez que ela começa a sentir que há outras, o jogo sobe de nível. Ela pode dizer que não liga. Pode afirmar que cada um é livre, que não precisa provar nada para ninguém. Mas por trás desse discurso moderno, existe um instinto que é milenar, brutal e silencioso. O desejo de ser escolhida, não ser desejada, escolhida. Existe uma diferença fundamental entre ser apenas mais uma opção e ser a opção.
E é justamente nesse ponto que a mente feminina começa a se desconstruir, especialmente quando ela percebe que você tem outras ao redor, mas não escolheu nenhuma. Quando uma mulher sente que um homem de valor está sendo disputado por outras, o jogo muda. O senso de urgência dela aumenta. A pressão interna cresce. Ela não quer apenas te conquistar, ela quer vencer. Porque biologicamente, ela foi programada para competir por recursos e proteção. David Buss explica que, na natureza, as mulheres competem por acesso aos melhores parceiros, aos mais fortes, aos mais raros. E em uma sociedade onde os homens de verdade estão em extinção, o simples fato de você estar sendo admirado já é suficiente para disparar o alarme emocional dentro dela. Se eu não agir agora, ele escapa. E é aí que você deve agir com precisão cirúrgica, porque o seu papel não é mostrar superioridade, é demonstrar seletividade. Um homem que se dá ao luxo de escolher e não de implorar. Um homem que não se encanta facilmente, que avalia, que observa, que decide. Esse homem ativa nela o instinto de superação. Ela quer provar que é melhor do que as outras, que tem algo a mais, que merece o lugar ao seu lado. E quando ela entra nesse modo de competição silenciosa, ela começa a se doar mais, se entregar mais, se envolver mais. Mas atenção, isso só funciona quando você não entrega tudo de graça. Quando você deixa claro nas entrelinhas que você tem opções, que você não precisa dela, mas poderia escolhê-la. É esse quase que enlouquece, esse meio caminho que ela tenta completar. Porque o mistério só se transforma em desejo real quando ela se vê comparada, ainda que sutilmente, a outras. Ela precisa sentir que existe uma corrida e que ela ainda não venceu. O erro de muitos homens está em esconder suas opções para parecerem mais fiéis. Mas fidelidade nesse jogo só tem valor quando existe escolha. A mulher não valoriza o que é dado, ela valoriza o que pode ser perdido. E quando ela sente que outras mulheres te querem, mas você permanece seletivo, você não apenas aumenta o valor percebido, você se torna um prêmio. E todo prêmio precisa de disputa. Você quer dominar emocionalmente uma mulher? Não a coloque num pedestal. Coloque-se em uma posição de escassez. Faça com que ela perceba que seu tempo é limitado, que sua atenção é cara, que seu afeto é exclusivo, mas que ainda não foi direcionado. Isso ativa nela um senso de propósito. Ela quer ser a escolhida não por carência, mas por ego. E o ego feminino, quando ameaçado, se torna o maior aliado da sedução. Quando ela sente que pode perder, é aí que ela começa a lutar para permanecer. Mas essa guerra emocional só tem um vencedor verdadeiro. E é o homem que sabe conduzir o jogo sem perder a postura. Porque a partir daqui, o desafio não é só manter o interesse dela, é dominar as emoções dela com firmeza, liderança e direção. E é aí que o arquétipo mais poderoso de todos entra em cena. O homem que ela respeita, confia e secretamente deseja seguir. Mas antes de seguirmos, se este vídeo contribuiu em sua vida, inscreva-se no canal, deixe um like e um comentário para levarmos essa mensagem para mais homens como você. Comente. Fraquezas ocultas. Eu te agradeço antecipadamente. Você é o além da média. Ela pode dizer que quer igualdade, pode bradar por independência, mas no silêncio mais profundo da mente feminina existe um desejo que quase nenhuma tem coragem de admitir. O desejo por um homem que a conduza emocionalmente. Não um tirano, não um dominador, mas alguém que saiba ser âncora no meio do caos. Um porto firme quando tudo parece desabar. Carl Jung falava da necessidade da mulher integrar o arquétipo do ânimos, o princípio masculino dentro dela, e é exatamente isso que ela busca em um homem: firmeza, direção, estabilidade. A mulher moderna está cercada de homens frágeis, reativos, carentes, homens que se dobram ao primeiro sinal de rejeição, que choram demais, que cedem demais, que falam demais. E o resultado disso é trágico. Respeito zero, desejo morrendo. Porque o que ela realmente quer, mesmo que negue, é alguém que seja emocionalmente mais forte do que ela.
que não se abale com seus testes, seus jogos, suas mudanças de humor, alguém que veja o drama e permaneça calmo, que ouça gritos e responda com silêncio, que não entre na tempestade dela, mas a observe do lado de fora, com firmeza e compaixão. Esse é o tipo de homem que domina o jogo sem precisar levantar a voz, porque ele entendeu que em um mundo onde todos reagem, quem controla suas próprias emoções, controla os outros. E a mulher sente isso. Ela sente quando está diante de um homem que não será manipulado, que não se curva diante da beleza dela, que não vai implorar por atenção, nem se desestabilizar com um "estou confusa". Esse homem se torna irresistível, não porque é rude, mas porque é inabalável. Se você quer dominar uma mulher emocionalmente, não tente convencê-la de nada. Convença pelo exemplo. Mostre com ações e presença que você não está à mercê das emoções dela, porque você domina as suas próprias. Isso é raríssimo, e tudo que é raro é valioso. Seja o homem que não se exalta, que não perde o rumo, que toma decisões, que impõe limites, que sabe quando falar e quando simplesmente ir embora. O verdadeiro poder não está em gritar mais alto, mas em permanecer em silêncio, quando todos esperam que você reaja. E quando ela percebe isso, quando ela sente que está diante de alguém que não pode manipular, mas que a entende e a direciona, o jogo muda. Ela começa a respeitar. E do respeito nasce a submissão emocional voluntária, aquela onde ela escolhe seguir você, escolhe confiar, escolhe se entregar. Se você sentiu que esse conteúdo falou diretamente com você, irmão, é porque você faz parte dessa missão. Aqui, não formamos homens comuns, formamos estrategistas. Então se inscreve agora, deixa o like e se quiser ter seu nome eternizado nas estrelas finais dos nossos vídeos, torne-se um membro do canal. Juntos estamos criando uma irmandade de homens que jogam além da média. É só o começo, meus irmãos.